Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal. Falar hoje aí da partida contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, né? Não consegui gravar o último pós-jogo contra o Ceará, não tive tempo pra conseguir fazer o pós-jogo. Mas antes de falar da partida de hoje, falar mais ou menos o que eu queria ver, né? Na partida de hoje que eu vi contra o Ceará. Eu gostei muito das movimentações no ataque do Corinthians, né? Ninguém segurando muitas posições ali. Gostei de algumas inversões. Parecia realmente um time que tinha treinado na semana, né? E você via ali inversões do Adson com o Gustavo, o Rony trocando de lado com o Juliano, o Rony passando no ataque, o Jô trocando com o Adson. Enfim, foi um time de muitas movimentações que conseguiu vencer o Ceará, né? Então o que eu esperava para ontem era mais do mesmo, né? Um adversário um pouco mais qualificado, que é o Atlético Paranaense jogando fora de casa, né? Ontem o Corinthians foi a campo com o Cássio, o Fagner, o João Vitor, o Gil e o Fábio Santos, o volante o Gabriel, o Rony e o Juliano no meio, na ponta direita o Gustavo, na ponta esquerda o Adson e no ataque o Jô, né? O Corinthians começou muito bem a partida, dominando o Atlético Paranaense até uns 30 minutos, eu acho, do primeiro tempo. Faltou um pouco centralizar um pouco as jogadas, né? Mas assim, muita movimentação também do Corinthians, eu tava gostando. E se impondo, né, fisicamente, com passes bons também, né? Que foi uma tônica da partida contra o Ceará, né? Passes fortes, passes pra frente, né? E era uma coisa que eu queria ver no Corinthians, né? Nessa continuidade, né? Porque a partida contra o Ceará deu esperança, né? Depois de muitos jogos do Silvinho, você viu uma evolução do time, né? Você viu o time trocando passes mais consciente, né? Você viu o time com um plano de jogo diferente, né? Não só aquela jogadinha de ter a linha de fundo e cruzar para trás, tipo, tem jogadas diferentes mesmo, né? Coisas que a gente não tava conseguindo ver no Corinthians, né? E eu acho que o nome desse time aí, desse meio campo que deu um up legal aí, foi o Juliano, cara. Porque a gente espera do Jô, né? Que a bola bata nele e pare ali no ataque, né? E o Juliano tem feito isso, mano, como meia. A bola chega nele, ele consegue dominar a bola, segurar a bola e consegue distribuir o jogo pros companheiros, né? Ele talvez não seja aquele cara do passe final, da assistência, né? Se bem que ele deu contra o Renato Augusto lá contra o Ceará. Mas ele é ali o penúltimo passe, né? O antepenúltimo, ele consegue preparar direitinho a jogada, né? O Corinthians não conseguiu concluir em gol, né, no primeiro tempo. A única falha nossa, não é uma falha, né? A única baixa nossa no primeiro tempo foi a lesão do Fagner na panturrilha, né? Não viu o que deu ainda na panturrilha dele, mas ele teve que sair no primeiro tempo ainda. Entrou o menino do Queiroz, que eu saiba ele era volante, né? Mas ele fez ali a de lateral. Falando sobre ele, eu gostei da partida do Queiroz, eu achei que ele foi bem. Pegar a bucha ali do Fagner é complicado, né? Se bem que o Atlético não pressionou muito por aquele lado ali, né? Mas eu achei que ele foi bem para a partida de estreia do garoto, né? Segundo tempo, o Corinthians com uma postura um pouco mais defensiva, né? O Atlético Paranaense tentou ainda sair, né, para conseguir buscar o gol, né? Saiu um pouco mais do que o primeiro tempo, que só deu o Corinthians no primeiro tempo todo praticamente, né? Não conseguiu muita coisa, a defesa do Corinthians estava bem postada, né? Não teve muito trabalho o Cássio. Teve só uma bola na trave de cabeça, eu acredito que foi antes do gol, se eu não me engano, antes do gol do Corinthians, né? Uns minutos antes, uns 4, 5 minutos antes. Uma bola na trave que o Cássio ficou vendido ali, não tinha o que ele fazer. E logo na sequência, uma boa troca de passes do Corinthians, conseguiu escapar, né? Que não tinha subido ainda o campo de ataque no segundo tempo, né? Uma boa troca de passes ali, inversões. O Watson estava pelo meio, enfim, tocou a bola no Fábio Santos, que mais uma vez, né? O Fábio, que a gente critica muito ele pela questão da parte ofensiva dele, que o cara não consegue acertar um cruzamento. Já são dois, em duas partidas diferentes, dois gols, né? São duas assistências seguidas, né? Do Fábio Santos, tanto o gol do Adson contra o Ceará e o gol hoje do Rony, né? Que entrou ali de elemento surpresa na área, né? Mas eu gosto muito dos passes que o Corinthians está dando. É um passe firme, é um passe para frente, assim, e o cara tem dominado, entendeu? No futebol brasileiro, como é um nível um pouco mais abaixo, não tem o que fazer, né? Um nível mais abaixo. Um time que toca direitinho, um time que acerta os passes, que toca pra frente, geralmente ele tem uma certa vantagem com os adversários. Não deu outro. O Corinthians, quando conseguiu acertar esses passes pra frente, né?
na vertical e com força, com velocidade, você fica muito mais agressivo, é visível, é visível. E o Corinthians conseguiu fazer esse primeiro gol da partida, que foi o gol determinante, né? E depois disso, o Atlético começou a subir mais, né, para tentar conseguir o empate. Nada muito agressivo, assim, muito bruto. A defesa do Corinthians estava bem postada, mas teve uma bola numa cobrança de escanteio. Foi uma cobrança de escanteio ou de falta, não vou me lembrar agora. Que o cara conseguiu finalizar e o Cássio fez uma grande defesa. Ele até defendeu com a cara, né? Pegou no rosto do Cássio, ele até passou mal ali, uma bolada na cara, né? Gostei muito dessa defesa e garantiu. Lembrando muito o Cássio que a gente conhece, né? Que é muito criticado, né? O Corinthians, ele tem sofrido muito mais nesses últimos 2 anos do que o normal, né? E às vezes, na minha opinião, são críticas um pouco injustas pro Cássio, né? Porque tem vindo muito mais bolas nos gols, né? Óbvio que ele. No gol, né? Óbvio que ele tem falhado algumas partidas, mas eu não consigo colocar toda essa culpa que vem colocando às vezes dele em algumas derrotas, né? Enfim, esse Cássio de ontem foi o Cássio que a gente conhece, cara. Defesa bem postada e quando a bola sobra ali, ele pega. Tipo, não tem jeito. Esse era o diferencial do Cássio com o Tite, com o professor Carille. Era essa situação que diferenciava ele, né? E ontem ele foi Cássio, cara. Pegou a bola ali, o Cássio que a gente conhece, o gigante, né? E valeu como um gol ali, porque foi a melhor oportunidade do Atlético Paranaense também, né? O Corinthians agora tá em sexto colocado, cara. Tô bem esperançoso aí que não é só os resultados, né? Houve uma evolução, não achou o gol, né? E conseguiu vencer adversários mais qualificados, né? Conseguiu vencer ali o Atlético Paranaense e o Ceará, que estão ali no nível do Corinthians mesmo, ali, né? No meio de tabela também. E isso já dá um bom up aí. Agora a gente pega o Grêmio no sábado, eu acho que é na Neoquímica Arena a partida, se não me engano. E é uma partida difícil, cara, porque assim, contra o Atlético Paranaense, eu até estava confiante pelo jogo que foi contra o Ceará, e a gente tem um bom retrospecto contra o Atlético Paranaense, o Furacão, né, lá na arena deles lá, né? E, se não me engano, a gente venceu 2015 por 4-1, 2 gols do Love e do Renato Augusto, 2016 eu não lembro, aí 17 venceu com o gol do Giovanni Augusto, que também foi campeão brasileiro, né, 15 e 17. 18 eu não vou lembrar, mas assim, são grandes vitórias, né? 2019 venceu por 2-0, era com o Carille ainda. E ano passado venceu com o gol do Everaldo, cara, na estreia do Mancini, né? Então a gente tem um bom histórico lá. Já contra o Grêmio, na Neoquímica Arena, eu não consigo me lembrar de muitas vitórias do Corinthians contra o Grêmio. Geralmente são jogos truncados, 0-0, 1-1, até às vezes o Grêmio vence por 1-0, né? Ainda mais com o Felipão lá, cara, que o jogo fica bem amarrado. Vamos ver como vai ser. Por mais que o Grêmio esteja numa fase complicada, eles venceram o Bahia, se eu não me engano, né? Por mais que esteja numa fase complicada, o Grêmio, o estilo do jogo do Grêmio dá uma engrossada pro Corinthians ali, né? Dá uma complicada legal, né? Então, vamos ver como vai ser essa partida. O Renato Augusto também, né? Falar um pouquinho dos jogadores que entraram, né? No meio da partida acabou entrando o Xavier, né? Entrou o Renato, entrou o Luan, entrou o Vital. Saiu o Gustavo, o Adson, o Jô e saiu o Juliano. E o Luan fez ali a de falso 9, né? Só uma questão só, o pessoal tem cobrado muito a questão do Luan ter entrado, fazendo umas 4 partidas que ele não entrava em campo, né? Eu gostaria de ver o Luan, sinceramente, ali na meia esquerda, cara. O pessoal tem cobrado muito, mas ele não vai voltar pra marcar e tal, né? Cara, mas você lembra do gol do Palmares lá contra o Corinthians? Do 1-1 no Ananias, o último jogo que teve? O Vital voltou escoltando lá o Rony, mano. Então, o Vital também não marcava direito, cara. Então eu acho que com o time mais encaixadinho ali, eu tentaria o Luan como uma opção ali pela meia esquerda. Não sei, para trabalhar jogadas com o Renato, com o próprio Juliano. Queria ver. Eu não sei se a dele de falso 9. O pessoal também tem falado que talvez daria mais mobilidade, já que o Jô tá mais solto no ataque. Sim, porém o Jô faz uma coisa quando ele tá bem que o Luan não consegue fazer, que é aquela casquinha ali, que é ganhar na primeira dividida. Quando o Jô tá bem nas partidas, ele consegue. Não é a característica do Luan fazer esse pivô ali, né? Tanto é que eu tenho gostado do Jô nas últimas partidas, ele tem saído. Ele tinha mostrado uma melhora contra o Inter e contra o São Paulo. Eu achei que ele jogou muito bem. Jogou igual jogou essas últimas partidas aí do Corinthians contra o Ceará e contra o Atlético Paranaense, né? Depois ele deu uma caidinha e voltou agora de novo. Mas para essa função ali de ganhar a bola no alto, o Luan não tem essa característica, ele não consegue fazer isso. Então,
eu não sei como é que eu. Como o falso 9 eu também não gosto muito dele ali nessa função, porque o Jô ainda tá preso nessa função de. Embora ele tenha mobilidade, a primeira função dele ainda é ganhar a bola no alto, é fazer o pivô. Então eu não sei. Se bem que o Juliano tem conseguido fazer essa participação ali como um meia, né? Dominando a bola e conseguindo parar ela ali, né? Mesmo sendo um meia. Eu não sei se o Luan consegue ganhar com isso, né? Mas não deixa de ser uma alternativa legal ali pro segundo tempo, talvez. Eu manteria o Watson ainda, o menino tá vivendo um grande momento. Mas eu deixaria o Luan como uma opção ali, tanto pela minha esquerda ou como falso centroavante mesmo, como o Silvinho tá gostando, né? Pra tentar matar as partidas da segunda etapa, não sei. Enfim, é opções que o Corinthians ganha com o bom momento, né? São opções que na crise ali a gente não estava conseguindo verificar e ver, né, essa situação, mas com o Corinthians numa boa situação, até o Rony cresceu de rendimento, né? O menino jogou bem as partidas ali, desde o Santos vem tendo uma evolução, né? Corado com um gol aí contra o Atlético Paranaense. Então você vê que peças como o Juliano, como o próprio Renato Augusto, eles agregam demais, não só para eles mesmos, com peças individuais, mas são jogadores bem coletivos, né? Eles dão uma acertada legal ali, né? Assim como a gente tem Cássio, Fagner, Gil e o próprio Fábio Santos que acertam a defesa, o Corinthians estava precisando desses jogadores no meio, né? Não tem como você cobrar uma armação do Gabriel, né? A gente critica ele armando ali, mas não é a dele, ele é volante, né? Enfim, e o Corinthians tem tudo aí pra melhorar, né? Agora dá até pra sonhar um pouco mais. Vamos ver se o Corinthians continua nessa batida, né? Só tem um Brasileirão pra jogar, semanalmente o jogo. Então eu acho que a gente não vai ter uma grande queda de rendimento físico, né? Eu espero, né? Então a tendência é melhorando. É uma partida contra o Grêmio que dá pra vencer, mas é difícil. Essa é uma partida bem complicada, até pelo estilo do jogo dos dois times, né? Enfim, Fiel, vou ter que o canal aí, não consegui gravar contra o Ceará, mas vou tentar ficar mais recorrente aí nos vídeos aí. E deixa o like, inscreve no canal e vai Corinthians!